Olá pessoal, tudo bem? Saudade de todos vocês, bom dia. Olha só, na atividade de hoje a gente vai fazer o seguinte, olha, vai assistir a aula da professora Fabiana, que fala um pouco mais sobre a questão de respeito, você respeitar o colega, os pais, a família, o, o povo em geral na sociedade, tá certo? E a questão também um pouco sobre a questão da religiosidade, que cada pessoa, cada grupo de pessoas tem sua religião e você deve aceitar a religião do outro, tá certo? Ter respeito pelas escolhas das outras pessoas, tá bom? Olha só, então peço que vocês assistam a aula da professora Fabiana e depois de assistir a gente presta bastante atenção e vai partindo para a questão do exercício, tá bom? Que é na página 11 da apostila da secretaria. Então diz assim: todos nós, seres humanos, sentimos emoções, temos diferenças, mas sempre temos pontos semelhantes, tá certo? É muito importante respeitarmos os sentimentos dos outros, assim como gostaríamos que nossos sentimentos também fossem respeitados, tá certo? Então é você respeitar como você queria ser respeitado também, tá certo? Esse é o sentido básico do respeito, é você respeitar o outro, é, mesmo que você não concorde, mas respeitar a opinião, a escolha do outro, tá certo? Do mesmo jeito que você queria ser respeitado se você tivesse aquela escolha ou o respeito que você tem, que você quer pela escolha que você tem na sua vida, tá certo? Seja de escolha religiosa, como a gente vai falar mais um pouquinho, como qualquer escolha na nossa vida, tá bom? Então, a partir dessa questão de respeito, foi colocado na apostila essas carinhas aqui, ó, para vocês fazerem a partir do que vocês acham, do que você entende sobre essa questão dos sentimentos, para você representar nesses rostinhos, tá certo? Então, no primeiro rostinho aqui, você vai completar o rostinho aqui com o rostinho de surpresa. Vocês vão ver aí como é, na opinião de vocês, o que a gente faz, o semblante que a gente faz quando a gente está surpreso, tá bom? No segundo, a gente vai para um rosto de medo. Que rosto você faz quando está com medo? Qual o seu semblante? Você vai desenhar, tá certo? E depois pode pintar os três desenhos. Depois, pro final, você vai fazer o desenho como uma pessoa alegre, tá certo? Que como eu estou tentando fazer aqui, tá bom? Vocês vão fazer esses desenhos, essas representações no rosto das crianças aqui, tá bom? E depois, para continuar, aí a gente vai para a segunda parte, ó, que aí a gente entra, como eu falei, um pouquinho sobre a religião. Toda, toda pessoa tem direito de escolher a tradição religiosa com a qual se identifica. É a pergunta. A sua família segue alguma religião? Se sim, qual? Tá bom? Aí é assim, é como eu falei, a questão do respeito. Por exemplo, em nossa região, em nosso país, a tradição maior é do cristianismo, com religiões católica e evangélica, tá certo? Que aí vocês observam esse desenho aqui abaixo, ó. Tem várias religiões aqui, estão vendo? Tem a parte dos índios, olha só, religião indígena, aqui ó. Tem as de matriz africana, tá certo? Tem os judeus, tá bom? Tem várias representações aqui de matriz africana, religiões de orientais, chinesas, japonesas, tá certo? Aí aqui o budismo, tá bom? Que a gente vai aprender sobre várias denominações mais futuramente, tá bom? Tem todos esses tipos, pessoal. Aí, como falei, no Brasil o que se tem mais são as de origem cristã, digamos assim, católicos e evangélicos, mas temos também muitos de matriz africana, tá certo? Que são religiões, algumas delas bem mais antigas do que o cristianismo,
religiões indígenas também, algumas delas bem mais antigas que o cristianismo também, o judaísmo, por exemplo, os judeus, que é uma vertente de onde o cristianismo também, com a questão bíblica, veio depois, tá certo? O judaísmo, que é antigo também, tem o islamismo, que é a parte do Oriente Médio, onde vocês veem às vezes na televisão aquele pessoal onde as mulheres usam aquela roupa toda cobrindo até o rosto, ou então aquelas roupas bem de cores fortes, laranja, vermelho, bem decorado, tá certo? O hinduísmo, que aí já pega a parte da Índia e de outros países lá da Europa e África e até umas partes da Ásia também, tá certo? Várias religiões que têm em si deuses ou crenças que muitos de nós não têm, mas que a gente deve respeitar, porque assim como a gente escolheu a nossa e quer ser respeitado por a gente escolher a nossa, a gente tem de respeitar a deles também. A gente pode conversar e tentar fazer o convencimento da questão da nossa ser importante. Agora não pode julgar, ter preconceito com o outro ou brigar dizendo que é errado por conta dele escolher aquilo. Ele tem direito de escolher a dele do que ele acha certo, como a gente tem também, tá bom? É isso a questão da noção de respeito na religião. Aí, para finalizar, aí vocês vão colocar isso. Se a família de vocês tem religião, vocês colocam sim e qual a religião que segue, tá certo? Como eu falei, qualquer uma dessas daí, tá bom? O Brasil é um país laico e que você tem direito a escolher a religião que você quer ou também não acreditar em nenhuma divindade, em nenhuma religião, tá certo? Se sua família não tem nenhuma religião, você coloca só que não, tá bom? Aqui na resposta, tá certo? Após isso, dê uma olhadinha nas imagens novamente, vejam esses desenhos aqui, essas representações religiosas, tá certo? E assistam o vídeo que eu coloquei sobre a questão da Paz pela Paz, que é a música de Nando Cordel, tá certo? E que é usada pela professora Fabiana na leitura de leite. Dê uma olhadinha, assistam, tá certo? Vejam essa questão das religiões. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar dúvida, para explicação, para alguma questão disso e até alguma live se quiserem fazer, tá certo? E para terminar, é essa questão que fala aqui, ó, todas as tradições religiosas devem ser respeitadas, pessoal, tá certo? Mesmo a gente não concordando, a gente deve respeitar, tá bom? E, por último, só prática de arte, vamos pintar as letras que representam a palavra respeito. Então, vocês vão pintar as letrinhas aqui, tá certo? Das cores que vocês quiserem, tá bom? Uma cor só ou várias cores, tá certo? Depois, aí vocês postam o vídeo no grupo ou no PV, para que eu vá salvando para a chamada, tá certo? E qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Vou mandar também uma página, o PDF de uma página daquela apostila grande que eu encadernei para vocês, que tem a parte de uma leitura e uma prática de arte também. Vocês vão ler o textinho, depois a partir dessa leitura, vocês vão fazer um desenho abaixo, tá certo? Relacionado à historinha, ou recontando ela, ou replicando a história do personagem, tá bom? Bom dia a todos e qualquer dúvida estou à disposição, pessoal. Valeu!